Para começar 2021 bem, eu resolvi ler um livro sobre o fim do mundo. A primeira leitura do ano foi A Vida Como Ela Era, da Susan Beth Pfeiffer, ou Pfeiffer, enfim, da Susan, e ele é basicamente um livro sobre um asteroide, um meteoro, que entra em colisão com a Lua. E, nesse momento que ele atinge a Lua, ele acaba aproximando a Lua da Terra, tirando a Lua da sua rota natural, e aí, óbvio que caos acontece. Esse livro foi uma recomendação de uma amiga minha, e ela leu esse livro anos atrás, então eu acho que ela nem pensou em como eu poderia acabar relacionando esse livro com os dias de hoje, ainda mais com o ano que a gente viveu de pandemia. E bem, foi o que aconteceu porque tem muitas coisas que foram muito similares. Então em vários momentos eu fiquei angustiada e nervosa lendo, e eu cheguei até a pensar, caramba, será que eu consigo terminar esse livro? Mas consegui, e aqui estou para finalmente falar dele. Para você que está vendo esse vídeo agora, talvez seja relevante você saber que anos atrás eu fui na casa da minha avó e eu assisti pedaços daquele filme O Impossível. Não sei se você lembra, é aquele filme que tem um tsunami enorme no meio das férias de uma família. É basicamente desastre, tragédia, enfim, fiquei traumatizada. Até hoje eu tenho bastante cagaço de desastres naturais, então esse é até um motivo que eu gosto de morar no Brasil, porque a gente não tem desastre natural geralmente, só político. Se bem que, né, ultimamente tem até tido terremoto por aí, então então, não estamos seguros em nenhum lugar. Mas se eu estivesse vivendo nessa realidade do livro, eu basicamente já estaria bem ferrada, porque as cidades que eram próximas à praia e os países muito litorâneos ficaram submersos. Ou seja, bye Brasil desde o início, já morremos no primeiro capítulo. E eu vou culpar logo de cara a personagem principal, que é a Miranda. Porque a Miranda é uma adolescente de 16 anos no início do livro, e ela é aquela adolescente que fala: queria que algo acontecesse na minha vida. Eu tenho certeza que ano passado também muitos adolescentes pensaram isso, então eu só vou dizer, se você tiver qualquer pensamento assim, não materializa ele no mundo, deixa ele pra você, se puder nem pensa isso, porque é aquilo, né? Cuidado com o que você deseja. De repente estamos vivendo momentos históricos e é muito cansativo, é melhor quando não tá acontecendo nada na vida. E o livro é escrito a partir da perspectiva da Miranda, é o que ela anota no diário dela. Então mesmo quando o mundo começa a ficar louco, ela até fala, cara, tô no meio dessa loucura e ainda assim nada tá acontecendo na minha vida. Minha vontade era pegá-lo pelos ombros e falar, para com isso, você tá atraindo besteira. Mas enfim, né, ela tinha 16 anos e é compreensível. Só que aí ao longo da história, né, conforme as coisas vão acontecendo e o mundo vai ficando cada vez mais caótico e insano, ela vai tendo que amadurecer muito cedo. Então você vê ela em conflito com as coisas que ela quer fazer como adolescente, de querer ter um namorado, de estar com os amigos, de querer sair e se divertir, e com ela tendo que se preocupar se a família dela vai conseguir sobreviver aos próximos meses, como eles vão conseguir comida, como eles vão conseguir eletricidade. Então é realmente uma ruptura na narrativa da vida dela, por causa desse momento apocalíptico que aconteceu. E assim que as coisas começaram a ficar ruins, eu me lembrei do livro Sobre a Redoma, do Stephen King, que é um livro que eu gosto muito. Só que uma coisa que me chamou a atenção nesse livro é porque as pessoas da cidade dela foram muito civilizadas. Em Sobre a Redoma, as pessoas piram já quase de imediato, e eu tenho certeza que aqui no Brasil também a gente já teria pirado há muito tempo. Por exemplo, tem uma hora que tá tendo distribuição de comida, e aí tá todo mundo ali numa fila organizada esperando. Isso não aconteceria aqui, talvez nem até lá, mas eu li no livro e fiquei, gente, olha isso, que paciência, certeza que todo mundo já teria pirado. Isso me chamou a atenção, mas enfim, me chamou a atenção porque várias situações que ela descreveu nesse livro, que há de anos atrás, aconteceram em 2020, como por exemplo, todo mundo pirando nos supermercados e esgotando o supermercado quase, apagão, que aconteceu no Amapá, os preços todos subindo loucamente, a gasolina em falta e, é claro, a gripe, que veio no final do livro. Eu até marquei algumas partes que me lembraram muito dessa realidade que a gente viveu, como por exemplo, se estivéssemos tão ocupados cuidando de nós mesmos que não queremos saber da vida de mais alguém. E depois, como irei me sentir quando as pessoas que amo começarem a morrer? Tá, isso é mais pesado, mas enfim, marquei também. E finalmente a que mais se relaciona com o Covid, na minha opinião, que é: teríamos ido para casa se não tivéssemos medo do que vamos encontrar lá. Além disso, iríamos infectar nossas famílias. Engraçado, não é? Sobrevivemos a tanta coisa e vamos acabar morrendo de gripe. Por essas e outras que eu fiquei bem nervosa lendo o livro, até porque eu costumo ler livro antes de dormir pra me acalmar, e aí eu acabava que eu tava indo dormir assim, com essas imagens na minha mente, tudo voltando,
Mas superei, tô aqui, né, que nem eu já falei, e vamos continuar o vídeo. Uma coisa importante pra personalidade da Miranda é que ela é apaixonada por patinação no gelo e especialmente por um ídolo lá de patinação do gelo que vinha da cidade dela. Então no início do livro ela começa falando dele, falando que ela participa de um fã-clube dele. E assim que o mundo começa a pirar, uma das primeiras preocupações dela é: caramba, o que será que aconteceu com ele? Porque ele tava numa tour, tava treinando em outro lugar e ninguém sabe agora. E além dele, outras pessoas importantes na vida dela, além da família, eram as amigas, a Megan e a Sammy, e elas já estavam meio brigadas e até afastadas há um tempo. Só que pouco antes de tudo isso começar, a Megan tinha se aproximado muito da religião, então é na religião e na fé que ela tenta sobreviver a toda essa loucura. Só que a Miranda enxerga isso como um outro tipo de loucura, porque a religião e a fé dela estavam levando ela a fazer atos que pra Miranda eram totalmente inconsequentes. E tem até um momento mais pro final do livro que ela encontra o pastor da Megan, e aí eles têm uma conversa muito interessante, e você vê como algumas pessoas tiram proveito realmente dessas situações desesperadoras que o mundo volta e meia vive. A outra amiga, a Sammy, ela é mais desaparecida assim, mas ela também acaba tendo um momento importante e que eu fiquei pensando, caraca, imagina isso. Porque ela basicamente se casa pra sobrevivência dela. Então, de repente, o rumo daquelas meninas que estavam ali no início da vida, na adolescente, muda drasticamente e é algo muito pesado e interessante de se ler. Mas as pessoas realmente importantes na vida da Miranda durante a história são a família dela. Ou seja, a mãe, o irmão, que é o Johnny, e o outro irmão, que é o Matt. E também o pai e a Lisa, que é a nova esposa do pai, que tá grávida no meio disso tudo. Imagina a loucura. E quando não começa mais a ter energia e a poder falar no telefone, eles conseguem se comunicar com o pai, que não mora na mesma casa, só através de cartas. E em algum momento as cartas param de vir. Então também é uma preocupação extra de você estar querendo saber de uma pessoa que está longe e você não tem como alcançá-la. Mas a gente acompanha principalmente a rotina desses quatro, da Miranda, dos irmãos e da mãe. E cara, a mãe da Miranda, ela é sensacional. Que mulher! Quero ser que nem ela quando crescer. Porque ela lidou com tudo isso com uma clareza e com uma determinação que eu achei realmente admiráveis, assim. O irmão, o Matt também, mas a mãe realmente, cara, que barra que ela teve que aguentar. Especialmente na questão de racionar comida e de pensar objetivamente no que elas tinham que comprar para sobreviver. Enfim, a mãe da Miranda eu achei uma ótima personagem. E a mãe da Miranda também tinha um romance com o Peter, que era um médico que acaba ficando na linha da frente de tudo isso, né? Assim como muitos médicos ficaram e estão ainda agora, durante a pandemia. E eu achei muito interessante ter a presença dele ali, porque quando ele aparecia, ele estava exausto, ele estava muito cansado, e ele só conseguia falar daquilo, no início da morte, da doença. Isso incomodava a Miranda, porque ela ficava, cara, ele não consegue falar de outra coisa, eu não aguento mais ouvir falar disso. Só que depois ela entendia que ele estava imerso naquilo, ele só via aquilo, e ele falar sobre aquilo também era um jeito dele desabafar. Então ele foi um personagem que eu gostei muito, e gostei muito de ver a relação agridoce que ele teve com a mãe, né? Porque se eles não tivessem no meio daquilo tudo, o romance deles poderia ter se desenvolvido num outro ritmo, um ritmo mais natural. Mas não, daquilo de repente, algo que eles nem sabiam se ia dar certo, era tudo que eles tinham. Enfim, achei isso muito comovente. Ah, e outra pessoa especial da família que eu esqueci de falar é o Orton, que era o gato deles. Eu percebi que eu tenho um fraco por gatos nas histórias, e os capítulos que envolvem o gato ou que tem alguma coisa que acontece com o gato sempre me deixam muito aflita. Então, por exemplo, no conto da Aya, quando eles estão decidindo fugir, eles lembram, caramba, mas e o gato? O que a gente faz com o gato? Porque se a gente sair e o gato ficar sozinho, ele vai ficar miando, querendo comida, e os vizinhos vão perceber que a gente fugiu. Mas se a gente levar ele, também não vai dar certo, porque o gato vai ficar nervoso, vai querer sair. Então eles têm que decidir matar o gato como a melhor solução para eles tentarem escapar. Sendo que eles amam o gato, então é algo extremamente cruel. E nesse livro acontece quase o oposto, porque o gato foge de casa no meio disso tudo. Só que as pessoas já estavam sem comida, então eles pensam, caramba, o gato pode não voltar, porque alguém pode matar ele para comer. E aí eu não vou te falar se o gato voltou ou não, mas foi um capítulo que me deixou muito aflita. E, enfim, parabéns pra autora por ter incluído o gato, sempre me deixa presa na história. E acho que os pontos mais envolventes da narrativa são justamente quando a autora fala sobre a fome e fala sobre o sacrifício que você tem que fazer pelos outros em meio a tudo isso. Porque a gente vive numa sociedade muito individualista, né? Então você tá sempre pensando no eu, no eu, no eu. E nesses momentos que você tem que ter primeiro senso de comunidade e também senso de proteção para sua própria família. Porque por mais que você seja mais próximo da sua família, ainda continua sendo uma outra pessoa.
Então os sacrifícios que a Miranda faz pela família dela, que a família dela faz pela Miranda também, são muito legais de serem lidos, apesar de ser horrível, né? Mas enfim, são coisas que a autora soube desenvolver super bem. Então a história fica muito envolvente, você rapidamente se coloca ali no lugar da Miranda ou de qualquer outra pessoa da família dela e você entende que a situação tá muito ruim. E no final do livro eu já tava sem saber mesmo o que ia acontecer, eu tava sem fé já, mas o livro terminou num tom um pouco mais esperançoso, então eu já fiquei mais tranquila, fiquei querendo ler o segundo. Provavelmente eu vou ler e eu volto aqui pra falar. Mas foi uma leitura que eu gostei bastante, apesar de ter me deixado muito nervosa e muito aflita. Então eu não sei se eu recomendo que você leia nesse momento da vida, né? Nesse momento louco que a gente tá vivendo. Mas talvez daqui a alguns anos, ou agora, se você quiser ler algo apocalíptico, eu acho que vai cair bem. E aí, né, voltando à pergunta clássica do canal, eu fiquei me perguntando, mas qual pão será esse livro? E aí eu cheguei à conclusão de que não tem como esse livro ser nenhum pão, porque pão é algo que acaba rápido. O pão deixaria de existir rapidamente naquela realidade. Mas o que não deixaria? Uma lata de sopa de tomate, que muitas vezes você come junto com pão. Então eu tô escolhendo uma lata de sopa de tomate como a representante desse livro, porque as latas salvaram os personagens, salvaram a história, e como é isso, né, como é algo que você come com pão, eu acho que se encaixa muito bem. Então esse foi o vídeo de hoje, sobre a vida como ela era, da Susan, que nem a gente já falou antes, que equivale a uma lata de sopa de tomate. E se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, se inscreve se você ainda não é inscrito, comenta, compartilha com quem você quiser. E se você tem alguma recomendação de livro pra mim, por favor que ela não seja apocalíptica, mas deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber e, eventualmente, eu vou ler. Então, até mais!